Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre timidez na faculdade de Direito. Eu já recebi algumas mensagens, alguns comentários, assim, Alana, eu sou muito tímida, você acha que isso vai me atrapalhar na faculdade? Também já recebi assim, na faculdade de Direito tem que apresentar muito trabalho na frente das pessoas, é que eu sou muito tímida, eu não consigo falar na frente de muitas pessoas. Então eu tô sempre recebendo esse tipo de comentário. E eu já vou dizer aqui pra vocês sabem que eu sou bem sincera, que eu não tenho papas na língua, que eu tô sempre falando assim o que eu penso. Opinião minha, é claro, cada um pensa de uma maneira diferente, mas se você é tímido ao ponto de não conseguir apresentar trabalhos na frente das outras pessoas, Direito não vai ser um curso pra você. Primeiro, eu acho que se você tá nesse nível de não conseguir apresentar, de não conseguir falar em público, né, que a gente diz falar em público, eu acho que você tem que procurar um tratamento, porque eu acho que vai ser a melhor forma de te ajudar. Porque durante a faculdade, ou melhor, durante o seu trabalho, a nossa voz, nós como operadores do direito, a nossa voz é nosso instrumento de trabalho. Ele faz parte, sua voz vai ser necessária para estar passando a defesa do seu cliente. Então não tem escapatória. A comunicação é o nosso instrumento de trabalho como jurista. Tem aquela dorzinha de barriga, né, aquele nervosismo durante a apresentação? Isso é normal, eu mesma tenho. Toda vez que tinha que falar em público, eu canto na igreja, faço parte do coral, faço parte do grupo de música, e assim, toda vez que eu tenho que cantar, eu já fico nervosa. Então eu começo a ficar com dor de barriga, minha barriga começa a ficar... começa a acontecer uma tempestade lá dentro, e eu começo a tremer também. Então isso é normal, gente, ter esse nervosismo. Com o tempo, isso vai continuar, entendeu? Não vai acabar. Eu ia falar com o tempo isso vai diminuindo, isso não vai diminuir, porque eu canto desde pequenininha, e eu sempre fico nervosa. E pra mim nunca foi problema falar em público, mas sempre tem aquele nervosismo, né? Aquela coisinha aquela ansiedadezinha de falar em público. Teve uma vez durante a aula de Direito Penal, a gente tinha que apresentar um trabalho, né? E o professor falou, olha, vocês vão ter que apresentar esse trabalho. E uma colega falou que ela tinha vergonha de apresentar trabalho. Gente, o professor esculachou a menina. Ele falou, minha filha, se você tem vergonha de falar aqui na frente, Direito não é o curso pra você. E falou isso na frente de todo mundo, sabe? Eu tô falando isso pra vocês aqui no vídeo, mas você está aí sozinho, que eu sei. Ou se tiver alguém do seu lado, você está ouvindo o vídeo com fone, né? Porque você tem vergonha de assistir vídeo na frente das pessoas, ou não. Aí, então eu tô falando aqui pra vocês na cara. Melhor eu falar do que o professor falar na frente de todo mundo, né? Então ele falou isso na frente da menina, a menina ela ficou sem reação e ela chorou, né? Chorou depois. Eu não lembro se ela saiu da faculdade, eu não tenho certeza, mas ele falou, olha, Direito então não é um curso pra você, porque aqui, gente, todo mundo tem que falar, é o nosso instrumento de trabalho, realmente é o nosso instrumento de trabalho. Você vai ter que falar em audiência, não só em audiência, você vai querer despachar alguma coisa, mas você vai querer falar com algum juiz sobre o andamento de um processo, tudo vai ter que falar, você vai chegar no fórum, você vai ter que falar, e você tem que ter lábia pra você poder falar. Lábia, eu digo... ter um jeitinho, né, de advogado pra falar, um jeitinho que eu ainda não tenho, mas eu vejo meu avô que é advogado e ele pensa e ele fala de um modo totalmente diferente do meu. Mas ele disse que com o tempo você cria esse jeito. Não existe melhor frase pra falar do que com o tempo, na verdade, gente, porque com o tempo todas as coisas se resolvem. Mas, ok. Mas eu vou falar aqui pra vocês algo que me ajudou a vencer a timidez. Eu nunca fui uma pessoa tímida, eu sempre fui muito cara de pau. Mas quando eu entrei na faculdade, você fica com aquele receio, né? De você falar, de você dizer o que você pensa. Por exemplo, hoje em dia as faculdades, elas estão mudando um pouco, né? Saindo daquele ensino tradicional de sempre o professor tá na frente e os alunos apenas ouvindo e escrevendo. Hoje em dia as aulas estão mais participativas. E eu comecei com um curso tradicional e no final já tava aquele curso mais de participação. Então, pra mim, foi complicado. O professor, ele escrevia assim, jurisdição na parede. Fazia uma roda e todo mundo tinha que falar o que era jurisdição. Explicar
que era. Então, você tem que ter a cara de pau de falar o que é jurisdição sem mesmo saber. Eu falava as coisas. Eu, às vezes, não sabia o que significava falar sobre algum tema, sobre algum julgamento do STF, que eu estava por fora. Eu abria a boca e falava, porque o professor, ele quer isso, ele quer que você simplesmente fale. Pode ser que você vai estar falando errado, que nem eu falava errado, mas ele gostava de ter a participação das pessoas. Inclusive, aqui em Brasília eu sempre fui muito zoada por causa do meu sotaque, que eu puxo o R, né, e aqui tem um sotaque que parece um pouco carioca, mas não tem aquele S do carioca. Mas aqui ninguém puxa porta, porteira, portão. Leite quente. Então, é que as pessoas não falam assim. Então, eu começava a falar debate na sala, e sempre rolava uma risadinha. Às vezes o professor mesmo não conseguia se controlar. Ele, ai, você fala muito bonitinho. Aí eu já conquistava, me dá meio ponto aí, que eu continuo falando. Mas não tenha vergonha de abrir a boca, de falar o que você pensa, o que você acha sobre o assunto. O importante é falar. Vença essa barreira de falar. Se você falou besteira, aí depois o professor pode te corrigir. Ou você vai lá e pergunta pro seu professor. Eu nunca perguntei pro professor. Não quero saber meus erros, tá? Tá bom? Não quero. Deixa que a vida conserte. Então, eu vou falar aqui algumas coisinhas que eu fazia pra vencer essa timidez. E a primeira coisa que você pode fazer na sua casa, eu pegava o livro durante o estudo, eu ficava lá lendo, eu lia aquele parágrafo e eu explicava aquele parágrafo para mim mesma, em voz alta, não na cabeça, viu, gente? Em voz alta. Então, que nem eu tô fazendo aqui pra vocês. Estou gravando esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo com um roteiro bem aqui na minha frente, porque senão eu esqueço o que eu tenho que falar e eu também, ou às vezes eu falo coisas que eu não preciso falar. Então, eu pego esse roteiro aqui, são apenas pontos, assim, sabe? Falar sobre ler o livro, que eu coloquei aqui, ler o livro e explicar em voz alta. Eu venho e explico isso, o que eu li, entendeu? Eu acho que vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, na verdade. Além de ser um bom método de estudo, porque dizem que é muito bom você ler em voz alta, você explicar pra você mesmo, ou você explicar pra outra pessoa aquele conteúdo que você vai estar estudando, você já vai estar aprendendo a se portar, as suas palavras. Eu não sei outra forma de exemplificar isso. Eu lembrei! A entonação da voz. É isso que eu tava querendo dizer. Como que você vai a sua voz vai se portar na hora que você estiver falando. Uma coisa que você também pode fazer é gravar. Que nem eu estou aqui gravando o vídeo, mas eu quero que você grave. Por exemplo, você tem que apresentar um trabalho, então grave a sua apresentação, a sua parte. Você vai falar sobre o que é jurisdição. Então grave o vídeo explicando o que é jurisdição. Depois você mostra para uma pessoa, para o seu pai, para sua mãe, sei lá. Mostra para uma pessoa que não é do direito, que não estudou direito, e vê se ela conseguiu entender aquilo que você estava falando, se ela conseguiu entender o que é jurisdição. Isso é legal para você poder ver se você se portou bem na frente da câmera, se você explicou bem, se você usou palavras legais, né? Você não tem que ficar, durante a apresentação do trabalho de direito, a gente não tem que ficar usando linguajar jurídico. Pode ser que lá na frente, quando você for advogado, você estiver fazendo como é que fala? Uma defesa oral, não em audiência, mas para desembargador, né, lá no TJ, tendo que defender uma apelação, alguma coisa assim. Eu não sei como explicar pra vocês ainda, mas se você estiver lá tendo que falar com os desembargadores, talvez você vai ter que sim usar o linguajar jurídico, por exemplo, chegar lá, tem que ter aquela formalidade, bom dia, vossas excelências, não sei o que lá, desembargadores, tem que dar bom dia pra cada um, aquele blá 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 todo, né, que tem que fazer. O direito é um curso formal. Ninguém mandou querer fazer direito, né? Então tem que fazer, sim, essas formalidades. Tem que saber falar, se portar. Então, mas durante a apresentação de trabalho da faculdade, você não tem que fazer esse linguajar jurídico. O professor, ele não se preocupa muito com isso. Ele quer saber se você conseguiu compreender a coisa, entender o assunto. Inclusive, quando eu tava fazendo a minha monografia,
Eu tô falando isso pra vocês porque a minha professora falou, quando eu tava fazendo monografia, ela falou, olha, aluna, você vai escrever sobre o TCC, você tem que escrever de uma forma que a pessoa que não seja da área jurídica, ela consiga entender aquilo que você tá querendo passar, aquilo que você tá querendo dizer. Então, minha monografia foi sobre o trabalho infantil. Escola integral como forma de erradicação do trabalho infantil no Distrito Federal. Esse foi meu tema. E eu escrevi de uma forma, então, que conseguia... Eu mostrei pra minha mãe, mostrei pro meu irmão, e eles, não, tá ok. Inclusive, eu falo que... Eu vivo falando que meu trabalho, ele parecia... O meu TCC, ele parecia uma redação do Enem. Porque ele tava tão, assim, não digo lúdico, mas ele tava muito, assim, fácil de entender, muito fácil de compreender. Inclusive, se você vai fazer Enem, pega essa minha monografia pra você ler. Que ficou muito fácil e dá pra ter várias defesas, né, que a gente tem que colocar na redação do Enem lá. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Então dê um like se você gostou desse vídeo. Tenta fazer essas coisas que eu falei pra vocês, ler o livro, falar em voz alta, gravar um vídeo, mostrar pra algum colega seu. Tente fazer isso e com o tempo acho que vai diminuindo um pouquinho desse seu nervosismo pra falar. Com o tempo, talvez. Não dou certeza, não é um método comprovado cientificamente que dará certo, mas pode ser que ajude, ok? Comenta aqui se você gostou, se você é tímido, coloca aqui se você já faz alguma coisa que te ajuda a diminuir essa timidez em falar em público, ok? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!